O Sermão da Montanha, parte 17. Mateus, capítulo de número 7, versículo 1 ao 6, está escrito: Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirá a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Para um pouquinho. Aqui Cristo ele começa a falar a respeito de não julgar. Porque se você julgar, você vai ser julgado. Aqui ele fala de pessoas que estavam julgando os outros, os defeitos dos outros, tendo defeitos maiores. É onde ele fala: como reparas tu no argueiro, um bagaçozinho de nada, no olho do teu irmão, tendo uma trave no teu, ou seja, um bagaço grande, um pedaço grande. É mais ou menos o seguinte: eu com um erro grande, julgando alguém com um erro pequeno. Então Cristo ele vem falando a respeito do julgamento. Cuidado para não julgar. Cuidado para o julgamento não ser um julgamento precipitado, um julgamento equivocado. Vamos continuar. Milhares de pessoas que conhecem a palavra de Deus estão agindo como as pessoas do mundo, ou pior. São cristãos que só levam o tempo julgando os outros. São pessoas que se esquecem que, ao fazerem isso, estão ferindo a palavra de Deus. Quando eu falo em julgar os outros, não estou falando que é errado você analisar se alguém está andando de acordo com a palavra de Deus ou não. Não é isso que estou falando. Aliás, a Bíblia aconselha a fazer tal análise. Então, quando fala não julgueis para não ser julgado, não é você agora fazer vista grossa, não. Você tem que observar, sim, tudo o que está à sua volta e detectar aquilo que é errado. E aquilo que é errado você deve sinalizar. Você deve apontar. Então aqui esse versículo bíblico não está falando para você fazer vista grossa para o erro dos outros. Não é isso. Tem erros que você vai ver, você vai ter que tomar alguma atitude. Tem erros que você vai ver, que você vai ter que corrigir. Mas isso não coloca você na qualidade de um patamar de um juiz, alguém que dá sentença para aquela pessoa. E nós nunca podemos esquecer que também nós temos falhas, nós temos erros, pecados. Continuando. Quando Deus fala, não julgueis para que não sejais julgados, Ele está dizendo para você não ficar de olho nos erros dos outros para fazer comentários com outras pessoas. Hoje é comum encontrar muitos crentes fofoqueiros, que julgam os outros injustamente, que se preocupam em tirar conclusões precipitadas. Para os tais, segue um conselho. Qual é o conselho? Se você não viu com seus próprios olhos, nem ouviu com seus próprios ouvidos, não deixe a sua mente inventar coisas para a sua boca espalhar. E aí vai esse conselho. Às vezes nós começamos a falar de pessoas em cima do achismo, eu acho. Eu creio que você já se deparou com uma situação de você olhar para uma pessoa e a fama daquela pessoa não ser aquilo que as pessoas espalhavam. Às vezes isso acontece até na empresa, aquele encarregado às vezes tem uma fama negativa, porque todo funcionário novo que está chegando, os antigos já vão o quê? Às vezes mentindo. Mas quando se aproxima daquele encarregado e vê realmente quem ele é, a pessoa chega a uma conclusão o quê? Que ali foi um julgamento precipitado.
Então nós temos que ter cuidado, irmãos, que às vezes no nosso meio, e quando eu falo no nosso meio, eu me refiro ao evangelho, é comum você encontrar muitas pessoas fofoqueiras, muitas pessoas que irão caluniar, muitas pessoas que irão mentir. E aí você simplesmente, em cima do que você escuta, você toma uma conclusão e faz um julgamento. Esse julgamento pode ser um julgamento precipitado, equivocado, errado. E da mesma medida que você julga, você será julgado. As nossas decisões, irmãos, têm que ser em cima daquilo que nós olhamos, enxergamos, ouvimos. Não é em cima do que as pessoas ficam falando, não. Alguém chegar para você e falar que fulano falou mal de você, não significa que fulano falou mal de você. Alguém chegar para você e falar que fulano falou mal de você, você escutou fulano falar mal de você? Você viu fulano falar mal de você? Se fulano tem um caráter negativo para falar mal de você, o outro pode ter para mentir. Então, na vida, irmão, nós temos que procurar tomar decisões em cima do que nós enxergamos, não em cima do que as pessoas enxergam e falam para nós. Muitas das intrigas nas famílias acontecem por quê? Porque a pessoa analisa o que os outros falam e não o que a pessoa vê. Olha, tu sabe, falaram isso e isso de você. Olha, estão comentando isso e isso de você. Olha, estão falando isso e isso e isso. E em cima disso você toma uma decisão o quê? Precipitada, equivocada. E às vezes cria um clima na família. Continuando. Todos nós temos defeitos, falhas e erros. Quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Sendo assim, examine a sua vida antes de examinar a vida dos outros. Se você não quer que ninguém fique falando mal de você, não fique falando mal de ninguém, pois com a mesma medida com que medides, serão medidos de novo. Quando você quiser falar mal de alguém, aconselho você a falar mal de você mesmo. Quando você se examina, quando você não se examina e fica falando das sujeiras dos outros, você é pior do que ele. É o sujo falando do mal lavado. É aquela pessoa que às vezes está com a vida toda errada e espalhando os erros dos outros. É aquela pessoa que está com a vida toda desconcertada e falando dos desconcertos dos outros. Mais uma vez, não é aquela pessoa que faz uma análise, observa, detecta uma falha, entendeu? E não fica espalhando aquela falha. A pessoa vai orar por aquela pessoa. E se depender da situação, a pessoa pode até pontuar para aquela pessoa: olha, esse comportamento é errado. Olha, isso daqui não é legal. Isso daqui não cai bem. Quantas vezes, irmãos, no meu ministério eu tive que chamar pessoas para falar: olha, esse tipo de comportamento não é bom. Eu sou perfeito? Não. Eu não erro? Lógico que eu erro. Então não estou julgando aquela pessoa, estou sinalizando aquela pessoa a respeito daquele comportamento, a respeito daquela atitude. Mas continuando, está escrito no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos pórcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Olha que interessante, Jesus falou: não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. O que são as coisas santas e as pérolas? São as bênçãos do Senhor e a sua palavra. As coisas santas são as bênçãos do Senhor. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é algo santo. As bênçãos do Senhor para as nossas vidas são coisas santas. E o que são os cães e os porcos?
São as pessoas que tratam com desprezo as coisas de Deus. Se, por um lado, devemos pregar o evangelho a todos sem distinção, devemos também ter o discernimento para não perder tempo com quem não quer ouvir. A palavra de Deus, irmãos, nós temos que ter um cuidado para não seguir 100% ali, ao pé da letra, em tudo. Ao mesmo tempo que Deus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, nós temos que anunciar o evangelho para todos. Tem pessoas que você vai anunciar o evangelho, e em determinado momento não adianta você ficar tentando ali colocar nada na cabeça dela. Tem pessoas que sempre vão tratar o quê? Com desprezo. Não é você desistir da pessoa, você continua orando pela pessoa, apresentando a vida dela em oração. Você pede para o Espírito Santo criar momentos apropriados para você falar de Cristo para aquela pessoa. Mas não é você querer brigar com a pessoa. Vou citar aqui um exemplo. Digamos que eu estou no refeitório da empresa, no horário de almoço, e eu estou falando com alguém sobre a palavra de Deus, e aquela pessoa está escutando normalmente, mas tem aquela pessoa que vem e começa a zombar. Sabe? Tudo que você fala, a pessoa zomba. Não fique lançando pérola aos porcos. A palavra de Deus são pérolas. Ore por aquela pessoa, espere o momento certo. Vai chegar um momento que Deus pode até fazer a obra na vida dela, mas não é você obrigar. Agora, irmãos, só que nós temos que ter um cuidado, porque esse versículo não se encaixa somente para aquelas pessoas que estão fora, que não querem, que desprezam, que zombam, que escarnecem. Por mais que você esteja certo, a pessoa sempre vai zombar, sempre vai tratar com desprezo. Não é isso não. Nós temos que ter um cuidado, porque às vezes os porcos, como fala aqui, estão dentro das igrejas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito fala que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A Bíblia fala sobre isso. O que apostatarão? Renunciarão à fé. Tem pessoas que vai renunciar à fé e vai para o mundão. Vai beber, vai se prostituir, não vai querer papo com a igreja. Quando alguém vai falar de Jesus, que negócio de igreja. A pessoa criou um nojo tão grande de igreja. Mas tem aqueles que apostatarão da fé dentro da igreja. Não vai sair para ir para o mundo, não vai beber, não vai se prostituir e nem vai sair das igrejas. Vão continuar nas igrejas, mas renunciaram à fé. É mais ou menos o seguinte: eu sigo do meu jeito. Então a pessoa está na igreja, ela não segue a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo, ela segue aquilo que ela acha que deve seguir. E se o ensinamento vem e fala de um jeito, ela faz do outro para mostrar que ela faz do jeito que ela quer. Isso é o quê? Apostasia. Então essas pessoas, por mais que a pessoa tente mostrar que estão erradas, é jogando pérolas aos porcos. Ou seja, a tendência é essas pessoas perderem a salvação. E eu não estou falando em cima de um machismo. A Bíblia fala, muitos são chamados. Vamos falar aqui dessa reunião. Aqui todos foram chamados. Só que o mesmo versículo fala, poucos escolhidos. Agora você pega no contexto geral, todas as igrejas que pregam o evangelho, todos que já aceitaram Jesus como Salvador, todos que já passaram pelo batismo das águas, muitos foram chamados. Mas para essa mesma quantidade que a Bíblia fala, muitos, você pode ter certeza, poucos serão escolhidos. E o restante? Porcos e cães. É coisa séria, irmão. A partir do momento que a pessoa se entrega a Cristo, a pessoa,
eu sou um referencial agora, as pessoas estão de olho em mim. A partir do momento que eu aceito Cristo como Salvador, e eu estou em uma cultura onde o álcool destrói, e eu estou em uma cultura onde o álcool escraviza, como é que eu sou um pregador, eu vou falar, não, irmão, beber um vinhozinho não tem problema não. Eu não vou falar que a pessoa tomar um copinho de vinho, ela vai para o inferno, não é isso. Mas a partir do momento que a pessoa pega e fala, beber um vinhozinho não tem problema, opa, o meu filho pode achar que pode beber vinho, amanhã ele pode achar que pode beber cerveja, depois ele pode achar que pode beber uísque. Por quê? Porque o vinho tem álcool. Olha o tamanho do problema. Então, toda atitude nossa, irmão, nós temos que pensar no seguinte: tem pessoas de olho em nós, pessoas mais velhas do que nós, de olho em nós, e pessoas mais novas do que nós, de olho em nós. O problema não é as mais velhas que estão de olho em nós, o problema é as mais novas que estão de olho em nós, que estão de olho em nós. Então, o que nós fazemos, por mais simples que seja, passa a ser referência para elas. Ouviu, você encontra aí muita gente seguindo aí em rede social, muita gente nova que está surgindo aí, sabe, explodindo no evangelho, entendeu? Com as ideologias aí que não tem nada a ver com Bíblia, mas falam que é cristão. Então você pode observar que as pessoas, principalmente a juventude, seguem ali em peso. Aquela jovem, ela anda com a roupinha mostrando a barriga, os outros jovens da igreja vão andar. Por quê? Porque alguém que elas enxergam que é cristão, que usa daquele jeito, fala que não tem problema. Então elas vão fazer o quê? Vão se espelhar naquilo. Vão se espelhar naquilo. Aí você encontra hoje juventude, que tem até milhares e milhares de seguidores, mas que não tem nem pastor. Elas formam a doutrina, elas falam o que pode ou o que não pode. Não tem nada não, escutar uma músicazinha do mundo não tem problema, é caretice. Pastor, não vejo problema nenhum, pastor, escutar uma músicazinha do mundo. Ok, mas talvez você saiba selecionar música. Só que a partir do momento que você fala que não tem problema e você escuta, aqueles que estão abaixo de nós, que são mais novos do que nós, que estão de olho em nós, pouco mais vai estar o quê? Escutando músicas que destrói. Eu estava vendo um tempo desse na rede social uma escola. Oh meu Deus, que tristeza. Tudo a criançada. E a música lá, e as criancinhas tudo. Aí dentro de um lar, digamos que aquela criança é dentro de um lar cristão. Chega em casa, está lá a mãe escutando a música do mundo. O que é que tem na escola também? Aí pensa que na criança com 13 anos está o quê? Com a vida depravada, destruída. Então, irmãos, tem pessoas de olho em nós. Tem pessoas de olho em nós. Cuidado com o bom testemunho. Tem coisa que não é nem questão de ser pecado, é questão de vigilância para aqueles que são mais jovens que você, não se espelhar em você e amanhã achar que é normal. É uma coisa que eu tenho observado, irmãos, eu peço que não interprete errado a minha fala, e não é julgamento. O pastor está pregando sobre não julgar e está julgando. Não estou julgando não, estou alertando, estou pregando. Eu não estou falando que ninguém é melhor do que ninguém ou pior do que ninguém. Estou alertando. Eu tenho observado ultimamente, isso as redes sociais mostram, se você parar para observar o que eu vou falar, a partir de hoje você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Um espírito de sensualidade muito grande tem cirandado principalmente as mulheres. Espírito de sensualidade. Mas por que o espírito de sensualidade tem
cirandar das mulheres, porque o de prostituição tem pegado os homens. E o homem é atraído pelo quê? Pela beleza física da mulher. É um desespero da mulherada hoje em rede social exibir os corpos. Isso é sensualidade. Pastor, isso é caretice. A sua descendência está de olho. Vão se espelhar em você. Se amanhã estiver pousando nua, não reclame. A mulherada com sentimento, não interprete errado o que eu vou falar, até um linguajar um pouco chula, se sentindo muito gostosas. É uma ansiedade de mostrar o corpo. É uma ansiedade, é um desespero. Cada foto que posta, tem alguém do outro lado, cobiçando, invejando, desejando e se masturbando. Usando o teu corpo, através de uma foto. Ah, mas não tem nada, meu corpo. É seu corpo. Ele é morada do Espírito Santo. E pertence ao teu marido. Não é objeto sexual. Aí pensa que não, começa alguém gostosa, isso, aquilo, e muitas têm virado a cabeça. Não estou julgando ninguém, estou alertando, porque você pode até ter uma estrutura para ser elogiada, cantada e manter firme na sua postura. Mas a descendência que está de olho em você, será que vai ter a mesma estrutura que você? E o que é que você vai deixar para a sua descendência? Que tudo é normal, tudo pode. Não há uma diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. E não é caretice. Não é caretice. Irmãos, às vezes eu observo, e mais uma vez eu ressalto, não estou julgando, estou alertando, pastora, exibindo os seus corpos em rede social. Não estou me referindo a uma foto normal. Estou falando a parte íntima. Pastoras. Então, se uma pastora mostra lá a sua intimidade, as demais irmãs vão fazer o quê? É normal. Vão fazer o quê? Vão mostrar um pouquinho mais. E as outras pessoas que estão de olho vão postar um pouco mais a sensualidade. Pouco mais, meu irmão, as irmãs vão estar postando fio dentalzinho. Estou falando da igreja. Estou falando para cristãos. Porque hoje você olha, tem muita gente do mundo, as mulheres do mundo estão postando mais decências em rede social do que as mulheres da igreja. Aí você vê pastora com aquele comportamento, não faz sentido. Esposas de pastor. Ah, pastor, não tem nada a ver. Tem sim, senhor. E por que eu estou falando mais para o lado das mulheres? Porque do outro lado da telinha tem os homens. Os homens são atraídos pelo que vê. A mulher é atraída pelo que escuta. O homem é atraído pelo que vê. Cuidado para você não ser objeto sexual de pombagira do outro lado da telinha. Pensa que não, começa a entrar dentro da sua casa. Pensa que não, começa a entrar no seu mundo espiritual. Pensa que não, você começa a não ter paz, não ser feliz, começa a enfrentar crises dentro de casa e não sabe por quê. Não sabe o motivo. Eu não sei, pastor, mas eu estou na igreja. Isso, tem que ver se você não apostatou da fé. Não apostatou da fé. Que a Bíblia fala sobre apostasia. E eu já expliquei. Tem aqueles que apostatam da fé, renunciam à fé e vão para o mundo, mas tem aqueles que renunciam à fé e continuam dentro da igreja, seguindo do jeito que acha que tem que ser seguido. Não segue a orientação do ensinador. Não segue a orientação do Espírito Santo através da palavra de Deus. Já tem a sua mentalidade, a sua forma de ser, a sua forma de crer, a sua forma de agir. Qualquer ensinamento que venha diferente daquilo, não quero nem saber. Isso é apostasia.
Vamos continuar? A Bíblia chama de cães e porcos as pessoas que desprezam a palavra de Deus, ou seja, pessoas que não conhecem e zombam da palavra, e pessoas que conhecem e não levam a sério. Vejamos 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 ao 22. Portanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outras vezes envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito, seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. O que está falando aqui é o seguinte: nós estávamos no lamaçal de pecado, numa vida de destruição. Nos entregamos a Cristo, Cristo nos limpou, nos purificou, pronto. Só que a pessoa faz o quê? Apostata, renuncia à fé. E quando renuncia à fé, ela volta para o quê? Para o lamaçal. Para o lamaçal. Para o pecado. Para as coisas erradas. Não significa que ela vá sair da igreja. Não significa que ela vá até renunciar ao ministério. Ela vai estar no ministério, até fazendo a obra de Deus, mas está no lamaçal. Não está em comunhão com Deus, não está em santidade, está no pecado. Ela apostatou da fé. E aí o que tem que fazer, pastor, é se arrepender, é se converter de coração, é voltar ao primeiro amor, é ler mais a Bíblia, é orar mais, é se santificar mais, é vigiar mais, é ter mais temor de Deus. Aí sim você vai se encaixar no grupo dos poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Aí você vai se encaixar no grupo dos poucos escolhidos. E não é a panelinha de Deus, não. Esse grupo é para quem quer, só precisa obedecer. Então esteja atento ao que o Espírito Santo tem falado, para amanhã ou depois você não está quebrando a cara, não está sofrendo, não está olhando para a igreja com raiva. Tem muita gente que olha para a igreja com raiva, com ira. Aceite a orientação de Deus. Coloque em prática aquilo que o Espírito Santo ministrou. Próximo domingo nós daremos continuidade ao Sermão da Montanha, que hoje nós falamos a respeito do julgamento. Fazer análise, fazer observações, apresentar, denunciar o pecado, isso não é julgar ninguém. Julgar é quando você vê uma falha de uma pessoa e começa a espalhar para os outros, e começa a julgar aquela pessoa, dar sentença para aquela pessoa, aí sim isso é julgamento. Você com uma trave no teu olho, reclamando do algueiro que está no olho do teu irmão. E às vezes é aquela pessoa que reclama do comportamento do filho, mas não obedece a Deus em nada. Pastor, meu filho está de cabeça virada, mas a pessoa não obedece a Deus em nada. Digo, pastor, eu quero que meu filho me obedeça, mas está no pecado. Os pais estão no pecado, não obedecem em nada, querem seguir Deus do seu jeito, e estão revoltados porque o filho não obedece. Tira a trave do teu olho primeiro, para depois você conseguir tirar o algueiro do olho do teu filho. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Abençoe, meu Pai. Cada pessoa aqui presente. Que haja, meu Deus, multiplicação de bênçãos sobre todos. Coloca, meu Pai, temor em cada coração. Santifica o teu povo, santifica a tua igreja. Desperta os que estão cegos. Aqueles que já apostataram da fé, renunciaram à fé, estão na igreja, mas renunciaram à fé. Abençoe, meu Pai, cada pessoa aqui presente. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo.
para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.